gente já começa falando sobre o clássico Flamengo e Vasco, porque a gente teve os ingressos do setor sul. O Flamengo nesse jogo não fica no setor norte, o Flamengo fica no setor sul, tá? Muita atenção. Então, o Flamengo esgotou o setor sul. O Flamengo tem os setores sul e leste, tá? Leste no meio do campo, sul atrás do gol. Então, o setor sul foi esgotado. A torcida do Flamengo já comprou todos os ingressos disponibilizados para o setor. E agora, o setor leste, né, que é o setor no meio do campo, ainda tem alguns ingressos para esse jogo de amanhã, né, domingo, às 4 horas da tarde, no Engenhão, contra o Vasco da Gama. Hoje a gente sabe que se o Fluminense vencer o Resende, ele já leva o título simbólico do primeiro turno, né, a Taça Guanabara, que eles mantiveram só pela questão do charme da Taça Guanabara, e o Flamengo já está classificado para a semifinal. E aí a gente tem uma questão que pode acontecer, que a gente fica aí chateado, que a gente vai passar para vocês, mas é isso. Então o jogo desse clássico aí, Flamengo e Vasco, acontecendo às 4 horas da tarde no Engenhão. A gente vai trazer aqui algumas situações relacionadas ao Ninho do Urubu, ao treino do Flamengo e tudo mais. Mas a questão chata é justamente o Flamengo podendo perder mais uma vez o seu principal jogador, né, para o segundo jogo da semifinal e para o primeiro jogo da decisão da final do Carioca, que vale aí o tetracampeonato para o Flamengo. O Flamengo vai estar lutando pelo tetracampeonato estadual e o Flamengo pode ficar sem a Arrascaeta, que já foi pré-convocado pela seleção do Uruguai, já está reservado. E se ele for convocado, o Flamengo perde o Arrascaeta no segundo jogo da semifinal e também no jogo no primeiro jogo da final. Então é muito chato, né, que a gente continue perdendo jogadores aí para a questão de convocação. Lembrando, né, que as eliminatórias, o Brasil já está classificado, então não há tanta preocupação com relação à convocação de jogadores brasileiros para esses jogos agora que vão ter no dia 24 e 29 de março, né? O Uruguai joga contra o Paraguai e contra o Chile, mas os jogadores brasileiros já não vinham sendo os principais, não vinham sendo chamados, porque o Brasil já se classificou. Então é uma questão aí que deixa a gente chateado, né? Preocupado. Afinal de contas, vale um tetracampeonato inédito para o Flamengo. Vamos acompanhar imagens do treino do Flamengo aí. Eu convido sempre vocês a se inscreverem também na Flá TV. É muito importante ajudar aí a nossa TV, que está batendo todos os recordes, abriu muita vantagem contra as outras televisões, está na frente da do Palmeiras pra caramba, está na frente de todas as outras. É impressionante que a Flá TV bateu 9 milhões de visualizações no último mês e eles estão muito na frente dos outros canais. O Palmeiras é o que chega mais perto, mas ainda assim está bem longe. E a maioria dos outros times com 1 milhão e pouco de visualizações, a Flá TV arrebentando. Vamos acompanhando aí imagens do treino do Flamengo, enquanto a gente continua trazendo notícias para vocês. Vocês estão vendo aí o Arrascaeta, que é justamente quem deve desfalcar o Flamengo em 2 jogos decisivos do Carioca aí. O Bruno Henrique, que deve voltar a ser titular. Há uma dúvida aí se o técnico Paulo Souza vai levar já para esse jogo o Thiago Maia, que vocês estavam vendo ali, e também, né, o Gustavo Henrique, que vocês vão ver também imagens aí no treino do Flamengo. Os dois devem ser relacionados, tá? Devem ser relacionados, mas ainda não devem jogar como titulares. Tá? O Flamengo pode vir aí com o Arão, né, e também com o João Gomes, né? Arão e João Gomes aí no meio de campo, é uma possibilidade. Então, eles terão aí, neste sábado, hoje, né, a volta aos relacionados definidas, né? Então, o Thiago Maia e o Gustavo Henrique. A gente também imagina que o Flamengo deva vir com o Hugo, né? O Diego Alves deve voltar para o banco, Hugo Souza, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Felipe Luiz, Rodinei, que está muito bem, William Arão, João Gomes e Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol. Há a possibilidade também, né, dele vir com Gabigol e Pedro, e no caso está barrando ali o Everton Ribeiro, tá? Há essa possibilidade. Eu até vou falar com vocês da matéria do Jornal Extra, porque fala que o Pedro quer ter mais minutagem em jogos importantes, né, segundo o Jornal Extra, e eu concordo, né, eu concordo que o Pedro precisa de minutagem em jogos importantes. É impressionante que alguns jogos decisivos, né, ele não começou jogando, né? Então a matéria do Extra fala que o Pedro espera ser titular em jogo importante, como o clássico contra o Vasco.
né, que a aparente aposta de Paulo Souza em Pedro pode dar a sensação de novidade em relação aos técnicos anteriores do Flamengo, mas na verdade revela-se ainda tímida. O atacante atuou em 6 das 10 partidas do time em 2022, mas em apenas uma esteve os 90 minutos em ação. Em metade desses 6 jogos foi titular ao lado de Gabigol, fez 3 gols, enquanto o companheiro marcou o dobro em 7 partidas. Tá? Diante aí do assédio do Palmeiras, expectativa de convocação, o Pedro espera aí mais minutos em campo, já que são 373 minutos contra os 585 do Gabigol até agora. O camisa 9 é o titular absoluto e atuou nos jogos mais difíceis até aqui, contra o Fluminense e Atlético Mineiro, ocasiões em que Pedro sequer foi acionado. É isso que almeja aí o camisa 21, segundo a matéria do Jornal Extra, e o clássico de domingo contra o Vasco é uma nova chance de pedir passagem, né? E aí a gente sabe que desde que ele foi vetado aí também pelo Flamengo de jogar as Olimpíadas de Tóquio ano passado, Pedro recebeu a indicação da diretoria de que seria melhor aproveitado e teria mais oportunidades. E foi sob o comando, né, do técnico Domenech Torrent que o centroavante foi mais acionado no time. É o momento em que o Gabigol estava machucado no segundo semestre de 2020. Vai. Aí lo tenéis. Boa. La bola que va rápido, la bola. Páralo y cámbialo. Juega un toque, continúa. Juega un toque. Bien. Boa, Marinho. Boa, bien, Vic. Eso es. Dale. Mais baixo, André. Mais baixo. Bora. Vamos! Vai. Do outro lado! Boa! E outra vez. Chega! Vem próximo! Davi! Não perde agora, não perde! Boa, Gabi! Excelente, Gabi! Bora, Fabrício! É isso!